Nem todo prestador de serviço vai pagar mais impostos. A reforma tributária estabeleceu reduções de alíquotas em até 60%, mas tudo depende da atividade. E é isso que é importante entender para verificar se a sua empresa se encaixa ou não nas reduções. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. E depois do nosso último vídeo aqui no canal da Sucesso Conte, muitas pessoas começaram a nos perguntar: mas então todos os prestadores de serviço vão pagar mais impostos? E a resposta é: não necessariamente. Isso porque a reforma tributária trouxe algumas possibilidades de reduções de alíquotas. Só que um detalhe muito importante é que essas reduções elas não são gerais. Tudo depende da atividade que a sua empresa presta em si. E entender quais são as possibilidades de reduções de alíquotas, quais são as atividades, é o que vai medir, então, o impacto da reforma tributária na sua empresa. Com a Lei Complementar 214 de 2025, o novo sistema de CBS e IBS terá, então, uma alíquota padrão, que a estimativa hoje é de 28%. Mas alguns setores terão redução dessa carga tributária. E a principal delas é uma redução de até 60% da alíquota, que foi criada principalmente para atividades que são essenciais para o consumo humano. Então, se encaixam nessa redução de 60% atividades como saúde, educação, transporte coletivo, os quais terão, então, uma redução de alíquota em 60%. Ou seja, essas empresas que prestam serviços citados como essenciais na lei complementar não ficarão expostas à alíquota totalmente cheia da reforma tributária. Além disso, também há uma previsão de redução de 30% da alíquota para atividades regulamentadas. E aqui entram profissões como advogados, contadores, engenheiros, profissionais de educação física, arquitetos, economistas, administradores, entre outras atividades com regulamentação profissional e conselho de classe. Só que atenção, redução de 30% da alíquota não significa menos impostos. Significa apenas que essa atividade não terá a tributação integral da alíquota estimada hoje em 28%. Dependendo do cenário da empresa, dos seus créditos tributários, ainda assim, mesmo com a redução de alíquota, pode ser que a carga tributária aumente sim. E aqui está o ponto mais sensível para os prestadores de serviço. Grande parte dos serviços prestados não entra nessas possíveis reduções de alíquotas, como é o caso de empresas de tecnologia, marketing, consultoria, administração em geral, desenvolvimento e várias outras atividades que ficarão expostas à alíquota integral estimada para o IVA brasileiro. E quando somamos então o IVA brasileiro com o imposto de renda da pessoa jurídica, o INSS patronal, a contribuição social sobre o lucro líquido e até mesmo a manutenção do Simples Nacional híbrido, existem cenários que a carga tributária pode ficar extremamente elevada. E é justamente isso que tem preocupado principalmente o setor de serviços. Além dessas possibilidades de reduções de alíquotas, a reforma tributária também estabeleceu regimes específicos de tributação. E isso muda bastante a forma de tributação dessas empresas. São então setores como agência de turismo, hotelaria, parques de diversões, construção civil e setores financeiros, os quais terão regras próprias dentro do sistema da reforma tributária. Ou seja, em alguns casos, o impacto não é somente na alíquota, mas sim na maneira como o imposto é calculado também. Vamos imaginar um cenário hipotético onde nós temos 3 empresas: uma clínica médica, um escritório de engenharia e um escritório de marketing. As 3 empresas prestam serviço, mas dentro da reforma tributária, cada uma delas terá uma tributação diferente. A clínica médica pode ter uma redução de até 60% da alíquota. O escritório de engenharia terá uma redução de 30% da alíquota, uma vez que é uma atividade regulamentada. E a agência de marketing, infelizmente, não terá nenhuma redução.
pagará a alíquota integral. Percebe como agora não basta apenas dizer eu presto serviço. O tipo de atividade, o tipo de serviço é o que faz toda a diferença na sua tributação. E é exatamente por isso que a classificação da empresa passa a ser muito mais importante. Ou seja, o detalhe técnico passa a afetar o resultado da empresa. A reforma tributária não vai atingir todos os prestadores de serviço da mesma maneira. Alguns setores terão benefícios importantes, outros podem infelizmente sofrer um aumento da carga tributária e muitos ainda vão precisar de uma análise detalhada para entender o real impacto na sua empresa. Por isso, mais do que olhar para o setor da empresa, é necessário entender a sua atividade e a sua forma de tributação a partir da reforma tributária. Se você quer entender como a reforma tributária vai impactar o seu negócio, continue acompanhando os vídeos aqui no canal da Sucesso Conte e deixe nos comentários qual é a atividade da sua empresa. Assim, a nossa equipe poderá te dar um feedback nos comentários de maneira muito mais prática e objetiva para o seu negócio. Obrigada desde já e até o próximo vídeo.